Rádio Bandeirantes, Rio, 1360 kHz. A rádio que briga por você. No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação, Paulo Passarinho. Ministério da Saúde alerta hospitais sobre necessidade de preparação para o aumento de casos do coronavírus, no mesmo dia em que Bolsonaro minimiza a epidemia e a própria crise econômica global, além de culpar a imprensa pelo momento que vivemos. Polêmica sobre a execução do orçamento impositivo volta a dividir governo e o Congresso, e parlamentares adiam votação de projeto de lei enviado por Bolsonaro para regular a matéria e agora contestado pelo próprio presidente. E a Justiça decide que Rony Lessa e Elcio Queiroz, suspeitos da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, irão à júri popular. Essas e outras notícias nessa quarta-feira, 11 de março do ano de 2020, do programa Faixa Livre. O comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. A crise que tomou conta aí dos mercados financeiros na última segunda-feira, ontem teve um dia, de alguma maneira, com uma situação onde muitas bolsas recuperaram parte das perdas de segunda-feira e os mercados aparentemente voltaram a uma certa normalidade. Tudo isso por conta de medidas que foram anunciadas, principalmente pela União Europeia, como também pelo governo norte-americano. É curioso porque Trump, há alguns dias atrás, simplesmente minimizou a crise, inclusive atribuindo os problemas que estamos observando aí em vários países, mas que na verdade se constitui numa epidemia de proporções globais, a rigor a um certo exagero. Aliás, ontem o Bolsonaro acompanhou o senhor Trump, só que o próprio governo americano anunciou ontem medidas principalmente na área fiscal, para conter os prejuízos econômicos aí causados pela epidemia. E isso fez, inclusive, com que as bolsas reagissem. Mas a grande questão é que Bolsonaro, claramente, acompanhando talvez as palavras de Trump há alguns dias atrás, ele minimizou também não somente a epidemia do coronavírus, como minimizou a própria crise econômica. É muito grave isso, porque ontem mesmo o Ministério da Saúde aqui do Brasil alertou aos hospitais a respeito aí de um aumento previsto para as próximas semanas dos casos de coronavírus e que irá, evidentemente, pressionar aí os hospitais, os postos de saúde. E o Ministério da Saúde está preocupado com essa situação. Não é o caso de Bolsonaro, que continua aprontando das suas, né? Ele, antes de ontem, claramente, ele deixou a entender que se os parlamentares desistissem lá daquela parcela de dinheiro grosso, 15 bilhões de reais,
para poderem operar a seu bel prazer as chamadas emendas parlamentares, ele poderia inclusive esvaziar as manifestações previstas aí para o próximo domingo. Logo ele que diz que não tem nada a ver com isso e que principalmente essas manifestações nada tem a ver com o Congresso ou com o Supremo Tribunal Federal. Então isso faz parte aí desse jogo político do Bolsonaro de falar uma coisa hoje, desmentir amanhã e sem falar no conteúdo do que esse cidadão diz. O problema é que ele é o presidente da República e nesse sentido, num contexto onde os economistas liberais gostam muito de apontar que todos os problemas encontram-se no campo das expectativas, as posições de Bolsonaro realmente não ajudam em nada. O problema é que essa turma que aponta aí que a grande questão da crise econômica, especialmente aqui no Brasil, é um problema de confiança, de expectativa, apostam, na verdade, no próprio Bolsonaro para levar à frente a tal agenda de reformas, que continua sendo colocada aí pelo Paulo Guedes como a única alternativa para se enfrentar os efeitos da crise econômica. Claramente, numa chantagem em relação ao próprio Congresso, até porque no conteúdo dessas medidas, todas elas enfrentar a crise que está em curso. Muito pelo contrário, nós precisaríamos, nesse momento, de fortalecer a capacidade de compra dos trabalhadores e, principalmente, termos investimentos a partir do Estado. Mas como fazê-lo com toda essa ordem de austeridade fiscal que predomina no nosso país? Não só em função da famigerada lei de responsabilidade fiscal, que, sob o ponto de vista de responsabilidade fiscal, nada representa, e principalmente em função da tal emenda constitucional 95, que limita, na verdade, o crescimento real dos gastos em áreas fundamentais para a proteção da nossa sociedade. Esse é o quadro brasileiro atual, e onde a oposição, por exemplo, ela se caracteriza principalmente pelo seu silêncio e incapacidade de não somente fazer uma oposição frontal ao governo de Bolsonaro, como especialmente oferecer alternativas para o nosso país, alternativas no campo justamente da recuperação econômica, da geração de emprego e da distribuição de renda e riqueza. Esse é o impasse principal que vivemos hoje. A opinião do Faixa Livre. Cobertura, precisão, jornalismo com responsabilidade. Rede Bandeirantes de Rádio. Trânsito. Ouvintes da Rádio Bandeirantes, que agora vem pela zona oeste da cidade, já encontra a movimentação mais intensa na Avenida Jeremário Dantas. Há retenções no acesso pela estrada do Tindiba, na altura do Pechincha. Quem segue em direção à freguesia pela estrada do Pau-Ferro vai encontrando dificuldades também na altura do acesso da linha amarela. Observa a movimentação pela linha amarela em direção à zona norte da cidade, acesso ao túnel da Covanca, por enquanto tem um bom panorama. Rua Cândido Benício também não apresenta grandes dificuldades. A Grajaú Jacarepaguá tem boa movimentação na subida da serra. Já na chegada ao Grajaú, o trânsito fica mais intenso no acesso para a Rua José do Patrocínio. Quer um mês do consumidor do jeito que você merece? Vem já para o Ponto Frio. Tem muitos produtos com até 70% de desconto, em 30 vezes sem juros. Aproveite agora. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa.
Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa quarta-feira, 11 de março do ano de 2020, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes e tendo no comando do áudio o Peter, nesse período de férias do Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e o meu bom dia principalmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 2543-1360, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou enviando as suas participações diretamente aqui para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde vocês também podem nos acompanhar ao vivo e a cores na transmissão que realizamos diariamente, direto aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Dando início às nossas entrevistas, na ponta da linha eu cumprimento o jornalista Silvio Costa, fundador do site Congresso em Foco. Silvio, bom dia. Bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo indo, né? Muitas incertezas no ar, muitas divergências, especialmente aí no Congresso. Queria que você contasse aí, novamente, o retorno daquela novela que a gente achou que havia sido superada com o tal do acordo entre o Bolsonaro e os parlamentares, principalmente o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, mas parece que o Bolsonaro voltou atrás e dentro do Congresso também os próprios parlamentares estão se dividindo a respeito de como, de fato, executar as tais emendas do orçamento impositivo. Como é que você está vendo essa confusão aí, hein? Pois é, então, assim, essa história ela começou ainda na votação da reforma da Previdência, lá na Câmara dos Deputados, né? E, então, assim, na época, para garantir a aprovação, o Paulo Guedes assumiu compromissos com os parlamentares que depois o governo viu que não tinha condição de cumprir, porque não tinha disponibilidade orçamentária, principalmente, para isso, né? Em razão da questão do teto. A limitação do teto obriga o governo a gastar um montante X de despesas e, se fosse pagar aquilo que tinha prometido, estouraria o teto. Então ficou para resolver o assunto esse ano. Foi feito um acordo, não é? Prevendo que o governo entregaria um total de 30 bilhões de emendas parlamentares. Aí isso foi feito, mas aí houve o questionamento da parte do Bolsonaro, aí resolveu-se dividir isso. Então, ficam 15 bilhões para o governo e 15 bilhões para o Congresso. Foi selado o acordo, no mesmo dia o governo mandou mensagem assinada pelo Bolsonaro encaminhando aquilo que tinha sido acordado, mas também nesse mesmo dia o Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que não havia acordo, que não era assim, etc. Então, quer dizer, fez-se o acordo, né? E aí o grande avalista do acordo foi lá o ministro general Luiz Eduardo Ramos, né? E porque o Palácio puxou isso, né, essa discussão, mas ficou esse negócio do disse-me-disse, e paralelamente tem todo o pano de fundo das manifestações do dia 15, né? E nessas manifestações há um interesse muito nítido em mostrar, como aliás disse o Clube Militar ontem, né, que o Bolsonaro está tentando trabalhar, o governo está tentando fazer as coisas, mas o Congresso só atrapalha, né? Então, assim, a questão do acordo tem sido usada pelo Bolsonaro como um combustível para mostrar que o problema brasileiro é o Congresso. Ele faz tudo certinho, o Congresso é que está estragando os planos dele e está contribuindo para essa crise do Brasil. Assim, resumidamente, essa é a questão. Agora, dentro do parlamento também, parece que surgiram divergências com relação
a quem é que manda aí nesse naco de recursos que ficaria à mercê do Congresso, não é? Porque parece que o relator da Comissão de Orçamento, bem como os próprios presidentes das casas, teriam muito poder em relação a esses 15 bilhões. E isso tem produzido insatisfações aí tanto na oposição como também na própria situação. Procede isso? Pelo menos são informações que eu leio nos jornais. Não, totalmente, procede completamente. Quer dizer, o que está para ser votado e aprovado é um projeto que, de fato, dá ao relator essa prerrogativa de definir esse valor que vai ser destinado às emendas parlamentares. E, de fato, há um questionamento, porque seria uma concentração de poder muito grande na mão de um deputado, que no caso é o deputado Vinícius Neto, né? E, então, há esse questionamento, sim. Mas há, sobretudo, uma queda de braço, num cenário, uma queda de braço entre governo e Congresso, né? Um cenário de crise econômica, de preocupação muito grande com a questão desse novo choque do petróleo, questão do coronavírus, né? Essa conjuntura econômica, tanto internacional quanto nacional, muito preocupante. Então, todos esses ingredientes complicam a situação e tensionam muito, né? Sem falar do próprio estilo do Bolsonaro, da família, que é sempre um estilo de jogar no confronto, sempre na comunicação direta com os seus aliados ali, seus apoiadores ali mais fiéis. E tem um detalhe também curioso, que é o seguinte: ontem um grupo de deputados, liderado pelo Eduardo Bolsonaro, formalizou um pedido ao presidente Jair Bolsonaro para a retirada desse projeto que sintetiza o acordo. Então, quer dizer, é o Eduardo Bolsonaro pedindo ao Jair Bolsonaro para retirar do Congresso aquilo que o próprio Bolsonaro mandou, né? Então, é uma história realmente, até com algumas situações algo cômicas, né? Parece que ele assinou sem ler. Agora, quem ficou queimado nessa história foi lá o tal do general Luiz Eduardo Ramos, né, da Secretaria de Governo, que é o responsável pela chamada articulação política. Como é que fica a situação dele, hein? É mais um general aí que está sendo queimado, né? De fato, os líderes do Congresso não gostaram da atuação dele, porque no primeiro momento ele bancou, selou o acordo, e depois parece que não fez muita coisa para defendê-lo, né? Agora, na verdade, assim... Mas o chefe estava contestando ele, não é? Hein, Silvio? Exato. Com o Bolsonaro contestando o seu articulador, ele ficou numa situação muito grave, porque, inclusive, dizem que a própria turma lá do Palácio do Planalto não gostou do papel dele, né? Tem sim esse comentário aqui. É do estilo, né, Paulo? Do estilo do Bolsonaro, né? Ele usa muito isso, né? Você vê, por exemplo, a relação dele com o Paulo Guedes, como é cheia de contradições, né? Quer dizer, num dia ele fala que poderia substituir o Paulo Guedes, era ministro, sei lá, substitui e tal, normal e tal. E no outro dia ele diz que nem pensar, que é um ministro muito importante. Então, assim, ele tem uma coisa de dizer que vai fazer uma coisa e depois até negar que disse aquilo, né? Quer dizer, de jogar com a confusão. E quando você descreve o que está acontecendo, é você que a culpa é do mensageiro. O jornalista está fatalmente condenado nas narrativas bolsonaristas, né, a desempenhar o papel de mordomo, né, sempre culpado. Não, o jornalista está contra mim, está me atacando, todo mundo contra mim, etc. E o governo vai se enrolando, vai produzindo confusão, e isso já se reflete, né? Tem hoje uma matéria muito interessante na Folha de São Paulo, que mostra um declínio, por exemplo, do interesse pelas manifestações do dia 15. Uma coisa muito acentuada lá nessa matéria. Eles fizeram uma análise das hashtags relativas aos atos do dia 15,
Sim. E aí você chega num ponto que isso aí chega a um índice próximo de 100, 98,8, e vai caindo, e tem mantido muito baixo. Então, quer dizer, tem um problema, na verdade, de perda de vigor. Pelo menos nas mídias sociais a gente observa isso. Nas pesquisas mais recentes, Bolsonaro continua desfrutando de um índice bastante razoável, de ótimo e bom, sempre acima de 1/3, né? Mas nas mídias sociais a gente já vê um declínio. Então você tem muitos fatores contribuindo para um tensionamento. Quer dizer, o Bolsonaro é pressionado pela crise econômica, é pressionado pela falta de resultados em relação a várias promessas de campanha, né? Você tem esse dólar que assusta demais as pessoas, né? Nível baixo de crescimento da economia. Tem a questão das investigações, das milícias, do caso Adriano, caso Queiroz. Tem muitas coisas desfavoráveis do lado do governo, e a solução que o Bolsonaro tem dado a todas as questões é a comunicação direta, muitas vezes com mistificação e com criação de falsos inimigos, né? Então é um quadro complexo. Agora, com relação à crise econômica, Silvio, ontem o Guedes também surpreendeu, porque ele está jogando claramente com uma chantagem em relação ao país e ao Congresso, né? Porque ele afirma que a única alternativa que temos, ou pelo menos afirmava, a única alternativa que teríamos para enfrentar a crise seria a aprovação da tal agenda de reformas econômicas aí, que, aliás, são muito polêmicas essas medidas, até porque, sob o ponto de vista de reversão da crise, não há nenhum sinal que essas medidas possam ajudar o país a recuperar aí um mínimo de dinamismo econômico. Mas ele ontem acabou surpreendendo, porque ele pediu ao próprio Congresso projetos para blindar a economia. Você acha que tem condições aí de sair alguma coisa do Congresso? Olha, bom, a questão do Paulo Guedes, assim, eu não acredito que seja exatamente chantagem, sabe? Eu acho que é a visão que ele tem, né? Essa é a visão que ele tem da economia. Na visão dele, são medidas liberais, são medidas de redução de despesas, de medidas de melhoria da situação fiscal e de liberação de recursos para a iniciativa privada, que poderiam alavancar uma nova fase de crescimento do país. É como ele pensa, né? Uhum. Então, ele ontem já à noite, ele mandou para o Congresso, né, que chegou ao Congresso, uma mensagem com as prioridades do Ministério da Economia em relação a propostas já em andamento lá. Então, ele fala da autonomia do Banco Central, fala da nova lei do gás, fala da questão da certificação digital, de lei de concessões, marco do setor elétrico, marco do saneamento e das PECs enviadas lá, na PEC do Pacto Federativo e a PEC chamada emergencial. Enfim, um conjunto de coisas que estão no Congresso. Ele pede prioridade para votação. Ele entende que essas coisas, sendo votadas, sendo aprovadas, tendem a melhorar as expectativas e melhorar a situação da economia. O problema é que é muito complicado para o Congresso, de um lado, ser convidado a aprovar uma pauta de interesse do governo, uma pauta que em vários casos é problemática. Por exemplo, uma das questões prioritárias do Paulo Guedes é a privatização da Eletrobras. É um tema que enfrenta resistência no Congresso e que tem aí grupos fortes aí atuando para que não aconteça essa privatização, né, da Eletrobras. Então, assim, para o parlamentar tem um custo tomar o lado do governo nisso. E, ao mesmo tempo, ele está apoiando, ele está sendo apontado para a opinião pública como responsável pela crise. O problema da crise é o Congresso. E a gente sabe, né, Paulo, que com todos os problemas do Congresso, né, quer dizer, a gente está no Congresso aí, diariamente mostrando coisas lá que são erradas, né, tem mil problemas, mas a verdade é que quem conduziu a votação das matérias mais importantes para o governo e que lá foram aprovadas foram as lideranças do Congresso, né? A reforma da Previdência é um caso típico. Então, se não teve uma articulação do governo,
na verdade, nem teve interesse muito grande do presidente da República em liberar a aprovação das matérias do interesse do governo lá, né? Então, assim, tem uma situação que é realmente de uma certa manipulação aí, né? Quer dizer, por exemplo, o governo estava cobrando, por que o Congresso não vota a reforma tributária a rigor ou a reforma administrativa? O governo nem mandou a proposta de reforma tributária, a proposta de reforma administrativa, né? Então, tem uma tensão política muito grande e tem um choque muito grande que dá a entender que tem interesses ocultos aí nesse momento, né? Quer dizer, acho que talvez na dificuldade de explicar algumas fragilidades do governo, o Bolsonaro esteja querendo criar uma situação de confronto mesmo para crescer em cima do desgaste do inimigo, do suposto inimigo, que agora é o Congresso, né? E nesse sentido, eu lhe pergunto o seguinte, como é que você avalia nesse momento o andamento dos trabalhos aí da CPI das fake news? Porque o Bolsonaro, numa das suas, ele, lá nos Estados Unidos, inclusive, antes de ontem, ele mencionou que havia provas, ele teria provas de que ele foi vitorioso nas eleições de 2018 já no primeiro turno, não é? Bem, ontem o próprio TSE reagiu, etc., daquele jeito que, reação que na verdade não impede nem um pouco esses abusos do próprio Bolsonaro. Aliás, conforme vimos durante a campanha, onde o TSE, especialmente o Luiz Fux, presidente então do Tribunal Superior Eleitoral, prometeu mundos e fundos contra as fake news, e o que a gente observou foi um festival total de fake news que até agora o tribunal não apreciou as ações que inclusive questionam a conduta da campanha do Bolsonaro. Houve aquelas denúncias do jornal Folha de São Paulo e claramente existe aí muitos indícios que estão sendo levantados nessa CPI das fake news e que para muita gente complica a vida do Bolsonaro. Como é que você avalia aí a CPI das fake news? As CPIs, né, Paulo, a gente sabe que elas não têm, geralmente não têm, grandes desdobramentos em termos de punição. Agora, um papel importante das CPIs que funcionam, aliás, das poucas CPIs que funcionam, e essa CPI é uma exceção, porque está funcionando direitinho, a CPI ela tem o poder de trazer à tona fatos desconhecidos ou fatos de conhecimento restrito a uma minoria muito pequena. Então, assim, esse barulho a CPI já está fazendo, né? Quer dizer, fica cada vez, há indicações de uso de computadores do Senado para distribuição de fake news, já ficou claro que tem um assessor do deputado Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Guimarães, que é aquele brucutu lá que quando Bolsonaro ganhou a eleição, num grupo de WhatsApp se dirigiu de forma extremamente grosseira, né? Um sujeito que tinha uma foto no WhatsApp com a camiseta do Mossad, né? E que é sempre muito grosseiro no trato com jornalistas e tal, e que faz às vezes de assessor de imprensa do Eduardo Bolsonaro. Enfim, vinculando esse rapaz a uma página de ódio lá, né? Ao que o Eduardo Bolsonaro reagiu. Não, então ele merece um aumento, né? Então, assim, vão ficando mais claros indícios de ligação do Bolsonaro, do grupo dele, com, a gente já tinha visto lá atrás, a Folha tinha mostrado, envios ilegais de mensagens no WhatsApp, inclusive para desgastar adversários, que é proibido por lei, não é? Distribuição de notícias falsas, não é? E essas questões todas aqui das vinganças, digamos, inconvenientes, né? Tanto o Adriano quanto o Queiroz, há processo de investigação para o assassinato do Adriano, tem todas as questões envolvendo o Queiroz com o Flávio Bolsonaro. Você tem aí, de fato, um conjunto de coisas apontando para a necessidade de Bolsonaro dar explicações. Como ele não quer dar explicação, então ele dá banana.
né? E tenta caracterizar o jornalista como um inimigo, né? Então, assim, é uma coisa grotesca, é o que a gente tem visto. Agora, Silvio, a CPI, ela levanta informações, dados, fatos, e ela pode encaminhar isso ao Ministério Público Federal, não é isso? Isso não pode ter impacto no processo que tramita lá dentro do Tribunal Superior Eleitoral a respeito dessas fake news? Eu sei que ali aquele tribunal parece que dorme em berço esplêndido, mas isso não pode incrementar aí o julgamento desse caso lá no TSE? No TSE já há um processo de pois questionamento do uso dessas empresas que fazem envio em massa de WhatsApp e que há muitas evidências de que elas foram usadas para bombar a campanha do Bolsonaro e desgastar adversários do Bolsonaro, inclusive com notícias falsas. Esse processo já está em andamento no TSE a passos de tartaruga manca, né? Isso. Tartaruga manca, gostei disso. Bem lento mesmo, né? Sonolento. Exatamente. Isso. Agora, aquilo que vai para o Ministério Público, o Ministério Público pode fazer o que bem entender. Pode, inclusive, engavetar, né? Nada. Ele pode, inclusive, não fazer nada. Então, assim, a gente viveu um momento em que nós vivemos, no meu modo de entender, um aparelhamento meio generalizado das instituições. Houve um momento que você tinha instituições de Estado, de alguma maneira, aparelhadas pelo PT e pelos aliados, e outras pelos inimigos do PT. Quer dizer, ficou claro, no meu modo de entender, que a Operação Lava, por exemplo, é aparelhada, né? Só aparelhada por um forte componente antipetista. Um objetivo fundamental, ficaram claríssimos ali, né? Naqueles diálogos revelados ali pelo Intercept, né? O ódio, a implicância, o desejo profundo de procuradores, de juiz e de alvejar o PT, o Lula, né? Então, assim, o Ministério Público vivia um momento em que a grande questão para ele era o PT e aliados, né? Ainda não vimos um momento de independência. Claro que há muitos membros do Ministério Público fazendo um trabalho com independência, mas nessas questões de maior profundidade, de maior alcance, a gente não viu ainda uma ação independente do Ministério Público. O Bolsonaro, por exemplo, diz que a eleição foi fraudada. O que o Procurador-Geral da República fez? Ele, mais ou menos, diz que não tem elementos, não tem prova, eu acho que isso aí não dá processo. De fato, o melhor seria o voto impresso, quer dizer, ficou meio que passando a mão ali numa afirmação absolutamente leviana, absolutamente irresponsável, de alguém que está fazendo de tudo para tumultuar, né? Quer dizer, claramente, o Bolsonaro joga no conflito incrível, porque é o presidente da República que joga para tumultuar, joga para fazer confusão, né? Embaralhar o jogo, está sempre embaralhando. E não acho que isso seja uma coisa fortuita, né? Eu acho que há uma deliberação, há uma intenção nisso, né? Mas o Ministério Público até aqui, Paulo, a grande verdade é que não tem agido com essa independência, né, nessa gestão aí do Aras, né? Silvio Costa, muito obrigado pela sua entrevista ao nosso programa Faixa Livre, mais uma vez, com essas notícias aí quentes de Brasília. Muito obrigado, um abraço para você. Grande abraço, Paulo. Tchau. Conversamos aqui com Silvio Costa, ele é jornalista lá do Congresso em Foco, aliás é o fundador do Congresso em Foco, e de vez em quando conversa conosco aqui no Faixa Livre, dando as últimas lá dos bastidores do Congresso aqui no nosso programa. Bem, nós temos aqui uma participação do nosso ouvinte, o Jansen, que fala que estou aqui encafifado. Se o Bolsonaro disse que tem provas de que ele venceu as eleições no primeiro turno, por que então ele não as apresentou imediatamente? Jansen, porque o Bolsonaro é uma nota à parte, não é? É um verdadeiro absurdo esse cidadão ocupar o posto que ocupa. E pior,
com o apoio dos generais, entendeu? Isso é que é mais escandaloso, mostra a degradação das nossas Forças Armadas, especialmente do alto comando do Exército. Por que eu digo isso? Esse alto comando, que esteve aí nos governos da Dilma, do Temer e está aí agora, essa turma de alguma maneira é contemporânea do Bolsonaro quando ele foi militar. E ele foi um péssimo militar. A depender do Conselho de Justificação do Exército, ele estaria expulso do Exército. E isso em 1988. Vejam bem, em 1988. O que ocorreu é que, ainda que a orientação do Conselho de Justificação, que é uma espécie de comissão de inquérito, né, que passa a averiguar lá e julgar na prática atos considerados irregulares por oficiais, apesar do parecer do Conselho de Justificação, o Supremo Tribunal Militar acabou por absolver o Bolsonaro, por conta justamente de divergências em relação ao laudo técnico que comprometeria o Bolsonaro. A defesa do Bolsonaro conseguiu arrumar um laudo técnico que contestava o laudo do próprio Ministério Público que envolvido no caso, né, na acusação. E com isso, me parece que na época foi feita uma espécie de acordo, porque realmente o Bolsonaro não teria a menor condição de voltar à tropa. E esse acordo envolveu justamente a candidatura do Bolsonaro à Câmara de Vereadores, que acabou sendo bem sucedida. Então, arrumou-se uma alternativa. Ele, uma vez sendo eleito vereador, ele foi para a reserva, remunerada. Por isso que, inclusive, ele recebe pelo Exército e continuou recebendo como deputado, primeiro como vereador e depois como deputado federal, porque ele, logo em seguida, ele conseguiu, em uma eleição posterior, ser eleito deputado. Qual é o problema? O problema é que se há um segmento na sociedade brasileira que sabe muito bem que o Bolsonaro foi um péssimo oficial, a ponto do Conselho de Justificação do Exército recomendar a sua expulsão, ora, esse pessoal que está aí no alto comando do Exército sabe muito bem quem é o Bolsonaro. Esse segmento deveria ser o primeiro a alertar a nação a respeito da total incapacidade desse indivíduo vir a ser presidente da República. Mas não, eles participaram ativamente, o que também é irregular, da campanha de Bolsonaro. Inclusive, de acordo com Bolsonaro, ele atribui ao comandante do Exército de então, tanto do governo Dilma, como principalmente do governo Temer, então, era o comandante do Exército em exercício, que, segundo Bolsonaro, foi o principal responsável pela sua eleição. Eu não sei por que a oposição não cobra isso. Não é possível. E o Eduardo Vilas Boas, esse general, que era o comandante do Exército, hoje é um assessor super graduado lá do Palácio do Planalto, trabalha junto com esse general Augusto Heleno. Ora, francamente, isso é uma pouca vergonha, né? E esse governo, que diz perseguir a austeridade fiscal, o arroxo, etc., me apresenta aí uma reforma da Previdência que prejudica de forma generalizada os trabalhadores do país e, ao mesmo tempo, encaminha mudanças nas regras previdenciárias dos militares, que, na prática, embutiu um aumento de vencimentos bastante generoso para os militares. Que tal isso? Vocês acham que isso tem um mínimo de decência? Para falar o mínimo, né? Eu acho que não, né? Bem, vamos ao nosso primeiro intervalo, voltaremos em seguida. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa.
por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. O cidadão Bandeirantes, que agora vem pelas vias expressas, vai encontrando melhor condição pela Avenida Brasil, vindo pela pista central, na faixa mais à esquerda, evitando retenções nas agulhas de acesso para a pista lateral. Falo isso para quem vem desde Irajá, passando pela altura da Penha, de Olaria, até as proximidades de Bom Sucesso. Depois de Manguinhos, a movimentação fica mais travada na Avenida Brasil. Ainda assim, é a melhor alternativa do que a linha vermelha nessa manhã. Para você que ainda está em Irajá, evite a Avenida Pastor Martin Luther King Jr., porque hoje o trânsito está mais travado. Na altura de Vicente de Carvalho, também trecho de lentidão passando por Tomás Coelho, Engenho da Rainha, rumo a Inhaúma. Na Semana do Consumidor, na Fast Shop, ofertas incríveis com até 50% de desconto em até 12 vezes. Compre pelo app ou vá a uma de nossas lojas. Mas corra, é só até domingo. Fast Shop, Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. Eu lembro que vocês podem acompanhar o nosso programa através do seu celular. Basta baixar aí o aplicativo do programa Faixa Livre, é gratuito, para telefones com sistema Android. É só baixar o aplicativo e você pode acompanhar o nosso programa em tempo real através do seu telefone móvel. A outra alternativa é o formato podcast, que é veiculado aí nas plataformas Deezer, Spotify, Cashbox. Vocês podem acompanhar o conteúdo do Faixa Livre a qualquer momento através aí dessas plataformas. E nesse momento eu cumprimento aqui na ponta da linha o professor Henrique Rabelo de Carvalho. Ele é professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Henrique, bom dia. Bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por você nos atender. Queríamos conversar um pouco contigo a respeito desse novo encontro aí do Bolsonaro com Donald Trump. E, inclusive, essas reuniões que o Bolsonaro tem feito lá nos Estados Unidos, envolvendo, inclusive, empresários brasileiros, e com declarações absolutamente surpreendentes. Ontem, por exemplo, ele claramente minimizou aí tanto a crise econômica como a epidemia do coronavírus. Aproveitou para dar mais uma criticada na imprensa e vai tocando o seu barco. Além disso, me parece que essa é uma questão bastante importante, parece que o Trump e o Bolsonaro andaram conversando sobre a Venezuela. O que você acha disso? Você é um especialista em relações internacionais. O que você acha dessa relação atual entre o governo brasileiro e o governo norte-americano? E, particularmente, essas ameaças que claramente são feitas ao governo de Maduro? Nós temos aí um cenário que é bem peculiar para as relações internacionais, que a gente já não via há muito tempo, né? Porque, tradicionalmente, a nossa política externa, já desde o período de democratização até o presente momento, até o governo Dilma, ela foi marcada pela escolha do multilateralismo como forma de inserção do Brasil nas relações internacionais, né? E o que a gente observa agora nas relações do Brasil com os Estados Unidos é o desenvolvimento de uma aliança estratégica que se fundamenta no bilateralismo, né? Ou seja, bilateralismo no sentido de desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento militar. Agora já foi proposto uma discussão sobre a elaboração de um pacote comercial bilateral entre os dois países, né? E
Além disso, né, um dos itens da pauta da visita do presidente Bolsonaro à Flórida nesses 4 dias, que é a 4ª viagem do presidente brasileiro aos Estados Unidos desde que assumiu, é o apoio a Juan Guaidó na Venezuela, né, a discussão sobre as eleições na Bolívia e o reforço dessa aliança estratégica dos Estados Unidos com o Brasil. Ontem nós vimos uma manifestação do Juan Guaidó na Venezuela, né, que tinha por objetivo ali se dirigir à Praça Nacional e que foi coibido pelo governo venezuelano, conforme foi relatado pela imprensa. E quando o Juan Guaidó foi questionado se haveria alguma relação, né, entre essa manifestação e a visita do presidente brasileiro aos Estados Unidos e as próprias conversas que o Juan Guaidó tem estabelecido com o presidente brasileiro, ele disse que era exatamente isso. Ou seja, o que nós vemos aí é uma concertação internacional relacionado a uma maior presença dos Estados Unidos no continente, um fortalecimento das forças norte-americanas no continente, né? É isso que nos preocupa, porque nós temos muitos problemas internos aqui. Se a gente fosse meter no problema da Venezuela também, me parece que as coisas se complicam muito, né? Vamos ver como é que fica, porque na última tentativa, me parece, dizem que foram os próprios segmentos militares aí que apoiam o Bolsonaro que, de alguma maneira, contiveram algum tipo de aventura onde o governo brasileiro estivesse envolvido em uma eventual ação mais radical de desestabilização do governo de Maduro, né? Vamos ver agora como é que fica, até porque um dos pontos principais, e você citou, foi essa parceria no campo militar. Aliás, você mencionou que a diplomacia brasileira, após a redemocratização, sempre que se caracterizou pelo multilateralismo. Me parece que isso, inclusive, é anterior, não é? Porque na época, pelo menos do Geisel, predominava claramente aquela política que se chamava na época a ideia de se diversificar a dependência, não é? Claro. Inclusive o Geisel, curiosamente, rompeu um acordo militar vigente com os Estados Unidos, à época, e que foi restabelecido, curiosamente, pelo presidente Lula, né? E agora me parece que o Bolsonaro aprofunda isso. Há, inclusive, uma questão que é muito pouco esclarecida, que é a nomeação de um militar brasileiro para o vice-comando sul militar dos Estados Unidos. Você pode dar detalhes sobre isso? Porque eu já perguntei isso para várias pessoas aqui no programa e ninguém, na verdade, inclusive parlamentares, dominam essa questão. Parece que essa operação passou, inclusive, à revelia do próprio Senado brasileiro, que deve se posicionar sobre esses acordos internacionais. Você tem algum detalhe sobre essa questão da participação de um militar brasileiro no Comando Sul dos Estados Unidos? Eu acho que assim, a gente entra num outro debate aí, né, que eu acho que é um debate muito delicado, e aí eu iniciaria isso respondendo a sua pergunta, mas fazendo a relação com a democracia, né? Um ponto que eu preciso chamar a atenção, né, é que se o governo da Venezuela vem sendo acusado de ser um governo ditatorial, enfim, como querem como quer o governo americano, o governo brasileiro, né, um governo que sufoca a imprensa, sufoca a liberdade de expressão, a gente tem que lembrar dos últimos episódios das últimas semanas em que a jornalista Patrícia Campos Melo foi ofendida pelo presidente da República, né, que o próprio presidente da República, numa coletiva de imprensa, se fez substituir por um comediante distribuindo bananas para os jornalistas e não convidou, não permitiu a presença da Folha de São Paulo na comitiva que foi para esses 4 dias na Flórida, né? Isso. Então, esse é um contexto que a gente tem, que é um contexto muito delicado. Agora, a gente tem uma outra situação que você colocou agora, que é a nomeação de um general brasileiro que vai integrar o escalão subordinado do Comando Sul das Forças Armadas, o chamado SOUTHCOM dos Estados Unidos, né? Que essa informação foi divulgada pelo almirante Craig Faller, comandante do SOUTHCOM, salvo engano, em uma audiência do Senado americano, né? Em que foi divulgado por esse almirante Faller, né, que o Brasil ia enviar ainda esse ano um general para servir como próximo vice-comandante de interoperabilidade do Comando Sul, né? Ou seja,
seria a primeira vez que um oficial brasileiro iria servir nessa função, né? E essa informação foi confirmada pelo Ministério da Defesa brasileira, né? Que esse cargo seria ocupado por um general que ainda não foi nomeado, né? Até o presente momento. Eu não sei se esse nome já saiu ainda. O Senado não tem que se posicionar sobre isso? Pois é. O Senado Federal? Em que medida, né, a presença de um general brasileiro, né, participando de uma força chamada de interoperabilidade, que envolve outros comandos, né, deveria ser chancelado. Eu acredito que deveria ser chancelado pelo Senado americano, porque é um membro, né, de uma força armada brasileira que iria servir na missão no exterior, assim como, né, passam por todos os requisitos do processo legislativo os comandantes brasileiros que vão servir em missões no exterior. Isso. Né? Então, esse é um assunto que foi pouquíssimo discutido ainda. Esse assunto, eu acho que ele se insere, a gente deve perceber esse assunto, dentro dessa aliança estratégica dos Estados Unidos e Brasil, né, que tem por objetivo, e isso foi objeto de discussão agora nessa visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, para desenvolvimento, conforme está na agenda oficial, de pesquisa de desenvolvimentos militares. Né? Há algum tempo atrás, eu não sei se foi confirmado esse nome, mas o jornal Valor Econômico havia divulgado o nome de um general brasileiro, que era o general Alcides Valeriano. Isso. Né? Que foi indicado para esse cargo e que comandava, salvo engano, uma brigada de cavalaria blindada, eu não sei se era de Ponta Grossa, agora eu não me recordo. Ele foi designado ou ele já estava no posto? Porque essa informação nós ficamos sabendo através de um depoimento de um militar, salvo engano da minha parte, no Senado americano, inclusive, não foi isso? Exato, exato. Aqui o Senado brasileiro não sabe de nada, finge que não vê. O que está acontecendo aqui? Pois é, porque qual a ideia desse Comando Sul? Né? Eu não sou um especialista, né, em segurança internacional, mas a ideia desse Comando Sul era implementar a política. Veja como é que esse tema é extremamente delicado, e acho que valeria um programa seu sobre esse assunto. A gente pode voltar a conversar isso mais à frente. Boa sugestão. Esse Comando Sul, ele tem como tarefa implementar essa política de segurança dos Estados Unidos na América Central do Sul e do Caribe. Então, veja como é que esse movimento que a gente observa é um movimento delicado, porque você tem a indicação de um general brasileiro para integrar essa força, né, que está relacionada à implementação da política de segurança dos Estados Unidos na América Central do Sul e do Caribe. Durante a visita com o presidente Donald Trump, nós vamos a uma manifestação na Venezuela, cuja relação com a visita do presidente brasileiro é confirmada pelo próprio Juan Guaidó. Então, além de diversos cargos públicos no Brasil serem ocupados por militares, né, coisa inédita, porque, salvo engano, nós temos mais militares ocupando cargos, desde a redemocratização, efetivamente, nós temos um número enorme de militares ocupando cargos como nós não tínhamos antes. Nós temos agora o Brasil participando, né, dessa política de implementação da política de segurança dos Estados Unidos na América Central do Sul e do Caribe. Então, que é algo muito delicado, inclusive para as relações do Brasil com os países da América Central do Sul e do Caribe, né? Pois é, isso não fere a Constituição, essa interferência em assuntos diretos de interesse de outros países? Isso não fere o princípio da autodeterminação de cada país, conforme reza a nossa Constituição? Sem sombra de dúvida, eu acho que a nossa Constituição, ela orienta a presença do Brasil nas relações internacionais para a defesa dos direitos humanos e para a defesa da autodeterminação dos povos, que inclusive consta nos principais tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, sobretudo das Nações Unidas, né? Por outro lado, o que a gente observa, e a gente pode enxergar isso nas relações internacionais, a gente denomina isso como soft power, né? Ou seja, o poder dos tratados, das declarações internacionais, dos tratados internacionais, ele acaba sendo muito menor do que os efetivos militares e as forças políticas dos governos, né? Por mais que nós tenhamos assinado esses tratados internacionais e nos comprometido com a nossa Constituição,
existe aí a percepção dessas forças internacionais, né, para implementar sua agenda, que é o que a gente está observando efetivamente, né? Ou seja, a gente está implementando ou está participando de uma agenda de implementação da política dos Estados Unidos numa perspectiva de, hoje, o Brasil prefere estar com os maiores, mas sendo menor, e anteriormente, né, a nossa opção era ser o maior entre os menores, que era um dos objetivos principais da cooperação sul-sul, né? Então, hoje a gente não se pauta mais pelo multilateralismo e prefere se pautar pelo bilateralismo, né? E uma das consequências disso, efetivamente, é essa adesão completa e restrita à política de segurança dos Estados Unidos. É uma situação inusitada, hein, professor Henrique? Agora eu vou mudar o meu eixo aqui de conversa, porque, na medida do possível, quero lhe explorar aqui a respeito da avaliação da situação política interna nos Estados Unidos. É ano de eleição presidencial e eu lhe pergunto, com o resultado das primárias do Partido Democrata de ontem, a candidatura do Joe Biden pode ser considerada irreversível dentro do partido ou o Sanders tem chances ainda? A gente tem que analisar esse fenômeno pensando na super terça que aconteceu no dia 3 de março, né? Isso. Em que Biden sai vencedor, né? Em que ele apresenta uma vantagem muito grande nos estados do sul dos Estados Unidos, sobretudo porque ele conquista votos do eleitorado negro, do eleitorado mais velho e da ala conservadora, né? Ou seja, ele conquistou 9 dos 14 estados, né? Então, nessa perspectiva, se antes o senador de Vermont, Bernie Sanders, ele aparecia como o favorito, né? Essa última terça, né, que contou efetivamente com os delegados de Idaho, de Michigan, de Mississippi, de Missouri, de Dakota do Norte, de Washington, eu acho que eu não estou esquecendo nenhum estado, né? Apontou para o favoritismo do ex-vice do Barack Obama, o Joe Biden, que é um centrista, né? Sobretudo porque Michigan já tinha 125 dos 325 delegados distribuídos nos 6 estados americanos, ou seja, tinha aí pelo menos um terço, né? E ele mostrou efetivamente força ao conquistar esses votos, né? Então, para a convenção do Partido Democrata que vai acontecer em julho, efetivamente o Joe Biden aparece como favorito, né? Não só para a convenção do Partido Democrata em julho, mas para as próprias eleições em novembro, né? Você acha que então o Biden teria condições de vencer o Trump em novembro? Eu acho que a gente entra aí numa outra discussão. Por quê? Porque durante esse processo eleitoral americano, vários pré-candidatos, né, abriram mão das suas candidaturas para apoiar o Joe Biden, né? Então, a ideia, efetivamente, era que se construísse uma coalizão, né, pensando numa perspectiva centrista, como é o Joe Biden, como é a perspectiva do apoio ao Joe Biden, para fazer frente ao Donald Trump, né? Mas como o processo eleitoral americano é muito mais complexo e nada se compara ao processo eleitoral brasileiro, em tese a gente não poderia fazer essa afirmação. Mas efetivamente o Donald Trump já aparece como candidato à reeleição. A despeito, né, de todo o procedimento de impeachment que foi instaurado, né, a despeito, né, de algumas rusgas que ele tenha tido com o Congresso americano, ele ainda aparece como favorito. O que a gente vê, né, nos Estados Unidos é uma reorganização de forças de centro e de esquerda, se a gente pode assim chamar, para pensar numa candidatura que conseguisse uma adesão maior de pessoas. E nesse sentido, a figura do Joe Biden, ela consegue angariar mais apoio do que a figura do Bernie Sanders. Então, eu acho que, efetivamente, Joe Biden hoje é o favorito para a convenção do Partido Democrata em julho. Isso parece que ficou claro quando ele virou o jogo naquela chamada super terça e agora, nessas últimas primárias, ele ampliou, inclusive, a vantagem sobre o Sanders. A grande questão é quem seria o candidato mais adequado para, na verdade, vencer o Trump. Muitos dizem que o
o Sanders, apesar de ter maiores dificuldades dentro do Partido Democrata, no conjunto do eleitorado, ele poderia, pelas suas próprias posições, ter maior facilidade em ganhar do Trump. Parece que algumas pesquisas apontam isso. Você acha que, em primeiro lugar, procede essa informação? E, segundo, seria possível o Biden herdar um pouco desse vigor na campanha do Sanders? A ação? Eu acho que ele consegue herdar um pouco esse vigor, primeiro, porque ele está diretamente associado à figura do Barack Obama. Ou seja, ele foi vice-presidente do Barack Obama, que sai com uma popularidade muito alta, que hoje é uma referência no cenário político americano. E, além disso, é preciso pensar nessa vantagem que o Joe Biden ele adquiriu com relação aos estados do Sul. Ou seja, ele conquista votos do eleitorado negro, do eleitorado mais velho e da ala conservadora, que coloca ele numa posição aí de destaque, né? Se a gente pudesse imaginar que o eleitorado negro, historicamente, estaria vinculado ao ex-presidente Barack Obama, iria transferir seus votos para o Bernie Sanders, e não é isso que acontece, isso acaba confundindo, acaba contestando algumas pesquisas, né? Então, isso funciona também para a gente pensar, por exemplo, o próprio processo eleitoral da Bolívia, o próprio processo eleitoral do Brasil futuramente, né? Ou seja, em que medida, quando existe aí um posicionamento de partidos e candidatos mais à direita, como é que essas forças mais progressistas, essas forças da esquerda, elas conseguem se organizar? Isso é o que está sendo discutido na eleição americana hoje. Como essas forças progressistas vão se organizar? E é bem possível, né, que o Sanders, o Joe Biden, ele surja como uma figura conciliadora aí, no sentido de capitanear esses votos, tanto da ala mais conservadora dos democratas, porque o Partido Democrata tem uma ala conservadora muito forte, como, por exemplo, do público mais jovem e do público negro, que eventualmente votaria no Bernie Sanders, mas pensando numa candidatura mais forte para enfrentar o Donald Trump, iria escolher uma posição mais centrista. Uma última pergunta. Você acha que seria possível, por exemplo, a consolidar aí, de fato, essa vitória do Biden no Partido Democrata? Seria possível uma chapa Biden-Sanders? Eu acho que seria possível. O ponto principal, a grande discussão é justamente em que medida o Bernie Sanders estaria disposto a ser vice-presidente. Sim. Ele já declarou que apoiaria o Biden, né? Se a indicação fosse para o Biden, né? Eu acho que é muito difícil ele ser vice-presidente, mas certamente, né, pensando aí no enfrentamento ao Donald Trump, ele iria sim fazer declarar efetivamente o seu apoio ao Joe Biden. Eu não tenho dúvida com relação a isso, né? Meu sentimento é que ele não seria o candidato à vice-presidência, ele não seria o vice-presidente, mas declararia o seu apoio, né? Algo que a gente tem que levar em consideração aí nesse cenário das relações internacionais recentes, que também poderia ficar para outro programa porque é um assunto mais delicado, que seria a discussão sobre saúde pública em relações internacionais. Ou seja, o que está sendo colocado aí pelo coronavírus, e os Estados Unidos estão enfrentando isso, a Itália está enfrentando isso, e a Espanha, em Madrid a gente está vendo isso efetivamente, é que os hospitais particulares, como não estão conseguindo atender aos protocolos para tratamento dos casos de coronavírus ou suspeita de coronavírus, né, o que eles estão fazendo é transferir, né, esses casos para a rede pública. Ou seja, isso contesta aí as perspectivas liberais e neoliberais de desinvestimento na saúde pública, né, para repensar o modelo de saúde pública que nós temos. Né? Ou seja, a Itália hoje ela está em estado de emergência, e os hospitais, né, aptos para receber as suspeitas e as próprias pessoas vítimas de coronavírus são os hospitais públicos, né? Em que medida isso pode se tornar, dado a quantidade de pessoas que já morreram nos Estados Unidos por conta do coronavírus, um tema, né, na campanha eleitoral. Ainda mais relevante, né? Porque esse tema vem dividindo e empolgando o eleitorado, né? Já há algumas eleições, né?
que já era um tema discutido pelo Barack Obama como o Obamacare, né? Ou seja, toda a desconstituição desse programa de saúde pública pelo próprio Donald Trump, né, pela oposição do Donald Trump ao Obamacare. Ou seja, isso certamente vai ser um tema quente na campanha, ou seja, a necessidade do desenvolvimento de um sistema único de saúde como nós temos aqui no Brasil. Perfeito. Professor Henrique Rabelo de Carvalho, muito obrigado pela sua participação. Agradeço as dicas que você já nos deu aqui de assuntos que a gente pode explorar em outra ocasião e te agradeço muito. Desejo a você um bom dia de trabalho, um forte abraço. Obrigado. Professor IRID. O IRID é o Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, a Universidade de Janeiro. Vamos agora a um novo intervalo, voltaremos em seguida. Estamos apresentando Faixa Livre. Bandeirantes. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo. E nem desse concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado e efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Os ouvintes da Band já começam a encontrar movimentação mais carregada nas vias do centro do Rio. O acesso da Avenida Presidente Vargas à Avenida Rio Branco apresenta trecho de retenção pela pista lateral a Rio Branco, com lenta movimentação rumo à Avenida Graça Aranha. Observa a Rua do Riachuelo como alternativa para escapar dessa situação do acesso à Avenida Rio Branco. A movimentação é intensa na Rua do Riachuelo, em todo caso fluindo melhor do que o final da Vargas, nas proximidades da Candelária. Via expressa da Zona Portuária, ótima dica para você que segue em direção à área do Castelo ou então rumo à Zona Sul. O Rio tem uma energia única, contagiante, que faz o futuro parecer melhor. A Shell acredita no Rio de Janeiro, porque o Rio tem essa energia. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1370 AM. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. E a Justiça decidiu que lá o Rony Lessa e o senhor Elcio Queiroz, suspeitos de participarem do assassinato, da execução da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o popular, não é isso? No mesmo dia, ou melhor, no mesmo dia em que o jornal Folha de São Paulo, que vem, apesar de ser um jornal de São Paulo, eles vêm se dedicando bastante aí aos malfeitos da família Bolsonaro. Aliás, depois dessa entrevista aqui com o professor lá do Instituto de Relações Internacionais, o IRID, eu até listei aqui um conjunto de questões que claramente colocam na berlinda aí a presidência do Bolsonaro, caso, evidentemente, a gente tivesse uma oposição ou instituições que funcionassem, não é? Temos as fake news, temos essa relação da família Bolsonaro com as milícias, com esse ex-capitão do BOP que foi assassinado, executado lá pela PM da Bahia, e que nada foi esclarecido até agora, o tal do Adriano.
o sumiço do Fabrício Queiroz. Então, um problema são as fake news, outro problema, as relações absolutamente suspeitas entre a família Bolsonaro e bando de criminosos, matadores de aluguel, etc. Do Flávio Bolsonaro na Alerj, que envolve, pasmem, recursos, inclusive para a primeira-dama, atual primeira-dama, não é? Dinheiro desviado do esquema de Bolsonaro e foi parar na conta da Michele Bolsonaro. E essa interferência lá na Venezuela que fere claramente a nossa Constituição. Então, razões não faltam, além das mentiras e agressões que diariamente o Bolsonaro distribui. Então, as instituições funcionam. E um presidente desse tipo, com esse tipo de prática, exercendo as suas funções. Acredita no funcionamento das instituições. Bem, enquanto isso, a crise econômica ela é gigantesca, mas também o Bolsonaro diz que não é nada disso, é intriga da imprensa, exagero, etc. Ele e o Paulo Guedes, que acha que abriu-se uma oportunidade para o Brasil com a crise. Acreditem se quiser. Quem vai comentar sobre a situação econômica conosco é o professor Luiz Gonzaga Beluso, ele está na ponta da linha. Professor Beluso, bom dia. Bom dia, Paulo. Muito obrigado por você nos atender novamente. O professor Beluso é professor de economia da Unicamp, Universidade de Campinas. Professor Beluso, como é que você avalia nesse momento o quadro da economia brasileira? Bom, na verdade, né, eu lia de um artigo de um economista, digamos, da chamada corrente principal, que diz que nós não devíamos nos ater a avaliações de curto prazo, né? Alô? Oi, estou te ouvindo. Avaliações de curto prazo. Assim, nós devemos olhar numa perspectiva mais ampla do desempenho da economia brasileira, né? Então, se nós formos fazer uma avaliação muito desapegada de preconceitos e de ideologias, falam tanto de ideologia aqui, nós vamos observar que ao longo dos anos 90 para cá, né, a economia brasileira sofreu uma perda importante, que foi a desarticulação das cadeias produtivas na indústria, né? Tivemos a economia cresceu em média, isso ninguém fala, cresceu em média 2,5%, a exceção do período de euforia dos mercados entre 2003 e 2008, né, em que o Brasil foi bafejado por uma demanda forte não só de commodities, mas também de bens industriais. As commodities, na verdade, puxaram o carro, mas nós exportamos muitos automóveis para a Argentina, para a América Latina em geral, os países árabes, exportamos, inclusive para os Estados Unidos, exportamos produtos industriais, né? Tivemos uma expansão das empresas brasileiras para fora, etc. Mas logo depois da crise de 2008, a despeito da reação muito tempestiva da política econômica naquele momento, a economia começou a sofrer uma desaceleração, né? E terminou no ajuste do Joaquim Levy, né? Que nos jogou numa depressão desfavorável. Depois disso, a saída da crise, eu vou simplificar as coisas, a saída da crise foi muito modesta, para dizer o mínimo, né? Para usar uma gentil, né? Porque ela ficou flutuando ali entre 1,2, 1,3 a recuperação, e vai nos pegar, como se dizia antigamente no futebol, vai nos pegar no contrapé, né? Contrapé é o goleiro que corria para o canto errado quando o jogador ia bater o pênalti no outro canto. Então, no contrapé. E o que eu estou ouvindo e vendo, as manifestações de todos, hoje mesmo eu li uma declaração no valor do meu ex-aluno Otaviano Canuto, que acho que pirou depois que foi para os Estados Unidos, dizendo que não pode remover o teto de gasto, ao passo que, na verdade, todos os a despeito das opiniões oficiais do BOD não serem
as mesmas, mas eles têm claro que a economia mundial já vivia um momento muito delicado, né? Que na verdade estava sustentado por uma bolha, né? A articulista do Financial Times disse que, com muita propriedade, escreveu um artigo anteontem, dizendo que a economia americana vive das fantasias de Wall Street. Aliás, fantasia foi a palavra que o Bolsonaro usou para exprimir a ideia de que não tem crise, que é uma fantasia, né? Curioso. Então, curioso, né? Uma fantasia. Então, o que eu estou vendo com muita preocupação é que no Brasil ainda há uma resistência à ideia de que precisa haver uma articulação importante entre bancos públicos, o gasto em investimento em infraestrutura, tudo isso, na verdade, de uma maneira organizada, criteriosa, etc., né, para impedir que a economia tenha um colapso. E nós estamos arriscados a ter um colapso na economia, seguindo essa ideia do Paulo. Eu ia falar Paulo Borges. Paulo Borges era um ponta-direita do Bangu, né? Isso, famoso. Pro Corinthians, né? Pro Corinthians. Jogou no meu time no Palmeiras. Ah, jogou no Palmeiras também? Jogou um pouquinho, ele veio do Corinthians para o Palmeiras. No final da sua carreira. Da sua carreira. E, aliás, era um bom jogador, mas o Paulo Guedes achar que, na verdade, vai resolver isso com as reformas, né? Isso é, na verdade, uma fantasia. Porque, na verdade, eu não estou dizendo que é desnecessário se fazer uma reforma tributária, mas depende de qual reforma. Lógico. A reforma da trabalhista já foi um desastre, porque a reforma trabalhista iria reduzir o custo do trabalho e aumentar o emprego. Parece uma visão primitiva de como funciona essa economia, né? Na verdade, você só emprega as pessoas se você antecipa no emprego que você fornece um rendimento razoável para o seu empreendimento, né? Você não contrata ninguém porque ele é barato, você não compra máquina, como estava dizendo outro dia, não compra nenhum equipamento, nenhum equipamento, nenhuma máquina, etc., porque ela é barata. Você compra porque na operação dela ela vai te dar um rendimento que vale a pena você comprar. É claro que é melhor comprar mais barato, mas isso não é uma condição suficiente. É como o trabalhador. Além disso, se você reduz assim, o custo do trabalho para todo mundo, né? Para todo mundo faz isso, todo o mercado de trabalho está com salários rebaixados, evidente que você tem um problema de demanda de consumo, né? Então isso afeta a decisão de investimento. Precisa ser mais claro para explicar isso? Ou vou fazer um gráfico? Mas me parece que a intenção do Guedes eu não tenho medo das palavras não, viu, Beluso? Esse cara é um mascate, ele está fazendo um negócio de curtíssimo prazo, vai lucrar muito ele, aquele Samir Matar e essa turma aí que está em volta do Bolsonaro. Eu acho que a gente não pode mais abrir mão de fazer um ataque frontal. Esse pessoal está saqueando o país, eles não estão interessados no nosso futuro. Agora, no campo liberal, porque infelizmente, Beluso, eu vou aqui assumir, eu tenho criticado muitas ditas oposições, elas não falam nada sobre a crise de forma substantiva, excetuando talvez o Ciro Gomes, que toca no assunto com mais força. Eu não vejo ninguém muito preocupado com a questão econômica. E os liberais, no arraial liberal, eu começo a ouvir vozes dissonantes. Já ouvi, inclusive, uma famosa economista aí do arraial tucano, defendendo claramente que a gente tem que abolir a emenda constitucional 95. Por exemplo, eu acho que deveríamos ir muito mais além disso. Eu acho que o que amarra a economia brasileira é toda aquela moldura que foi montada a partir dos anos 90, com as reformas constitucionais que deram base para a reforma macroeconômica, para a reforma administrativa, para a reforma financeira e bancária e por aí vai, não é? E que nos amarra aí a uma situação, me parece, muito, muito difícil. Eu te pergunto, como é que você avalia essas dissonâncias no campo liberal, no que você chamou a corrente principal? Olha, na verdade, você está falando da Mônica de Bolle, né? Isso.
Mas há outros economistas que têm, evidentemente, chamado a atenção para o quadro de desigualdade da sociedade brasileira, etc. Sim, como Armínio Fraga. Etc. Isso. Mas ontem ele deu uma entrevista dizendo que não pode gastar. É verdade, é verdade. E a Mônica De Bolle acha que a liberação tem que ser apenas para obras de infraestrutura, né, por conta do efeito multiplicador, etc. Né? Sim, mas, de qualquer maneira, é uma mudancinha, né? Não, mas aí ela tem razão, né? Sim. Você tem que ser muito cuidadoso com o gasto público para fazer, porque é o seguinte, né? Vou lembrar... Mas ela não fala de infraestrutura social, Beluso, que também tem efeito multiplicador e implicaria aumento de gastos correntes. Claro, não, claro, evidentemente. É isso, mas a gente precisa saber que se você, na verdade, você tem que fazer uma coisa muito focada. Se você, na verdade, aumenta o gasto público, aumenta e melhora a qualidade do emprego, aumenta o emprego e, na verdade, sustenta, como o Lula fez isso, sustenta o aumento de salários, você sustenta a demanda, né? O aumento de salários no seguinte sentido, você tem que começar pela base. O que eles estão fazendo? Eles estão tentando desmontar o sistema de reajuste do salário mínimo. Né? Isso. Então, isso aí é muito prejudicial para o conjunto da economia. Totalmente. Então, a gente não deve ficar, minha opinião, a gente não deve ficar escolhendo entre isso ou aquilo. Na verdade, se nós olharmos as experiências bem-sucedidas do passado, de articulação entre o gasto público e o gasto social, nós vamos ver que eles interagem. No estado do bem-estar social foi assim. Não foi só o gasto público que sustentou, foi também o avanço do sistema de proteção social, que, na verdade, deu suporte para o avanço do investimento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é a mesma coisa. Certo? Então, não há como separar as coisas de uma economia monetária, como dizem, que é monetária da produção, em que o gasto de um é a receita do outro, não é isso? Uhum. Assim como, na verdade, você vai certamente aumentar a capacidade de gasto social, né? Se você não quiser, na verdade, impor limites rígidos a isso que não tem cabimento. Né? Então, uma coisa é você ter, qual é o foco? Vou lembrar o Roosevelt em 29, aliás, em 33, que, aliás, eu estava escrevendo isso agora, aqui para a Carta Capital, para mostrar como foi a interação entre essas coisas. Né? Então, o que está se perdendo no Brasil, eu diria, nós estamos perdendo porque nós estamos fazendo uma volta à coisa mais tosca, mais primitiva em termos de política econômica e de economia. É isso que está acontecendo. Além disso que você mencionou, que são os interesses, que eles pensam assim. Né? A cabeça deles funciona assim. Eles foram moldados por esse espírito dos mercados financeiros, que eu vou dizer com toda a clareza, que são, na verdade, só tem um horizonte, que é o horizonte de curto prazo de ficar comprado ou vendido. O resto eles não interessa. Não interessa, é comprado ou vendido, vende ou compra. Eu conheço bem como é que funciona essa turma. E eles não têm nenhuma ideia de como funciona a economia como um todo. Não têm nenhuma ideia de como isso afeta a vida das pessoas. Para que a gente estuda economia? Para saber como ela pode ser ajustada, como, digamos, muita gente está falando que o capitalismo precisa de uma reforma. Eu diria para você o seguinte, que ele precisa de uma reforma muito profunda para poder sobreviver, se é que isso é possível. Porque é o seguinte, ele está em processo de dissolução. Visivelmente está em processo de dissolução. Então, na verdade, para você manter... Você acha que o capitalismo está em processo de dissolução por conta justamente dessa intensificação da financiarização? Duas razões. Pela forma que assumiu o progresso tecnológico e pela financiarização. A financiarização não é uma deformação do capitalismo. Na verdade, ela é a sua forma mais avançada. Né? Não é um defeito, é a forma mais avançada. Você deixar o bicho solto, eles tiraram o bicho da jaula no final dos anos 70. E a partir dessa desorganização que foi produzida, veja o seguinte, por que eu falo do progresso tecnológico? É isso que eu fiquei curioso pelo seguinte, porque em geral as pessoas associam financiarização a
a uma situação onde ficamos mais improdutivos. Em geral, não é? Se fala, não, o dinheiro vai para a esfera financeira e, na verdade, descola da economia real. Mas o que a gente tem observado nesses últimos 30 anos é um formidável avanço do desenvolvimento das forças produtivas. E, de alguma maneira, isso se deu por conta da financiarização também. Como é que você vê essa, como você falou, o que coloca em risco hoje o capitalismo não é somente a financiarização, mas a forma do progresso tecnológico. Por quê? Porque, na verdade, você está destruindo as relações de assalariamento. É só olhar para as plataformas. Mas isso não pode ser resolvido por políticas estatais que transformam para os até desempregados? Claro que pode. Mas isso implica um outro Estado, né? Isso precisa de uma ação muito firme das políticas sociais para enfrentar essa questão. Né? É muito parecido, digamos, parecido, mas não é igual, às lutas do século XIX para você reduzir a jornada de trabalho. Sim. Né? Essa não poderia ser também uma alternativa, além claro, de programas de transferência de renda? A redução da jornada de trabalho de forma abrupta? Isso, as duas coisas. Aliás, quem estuda as transformações no mercado de trabalho, estuda com, como se dizia no meu tempo de Santo Inácio, com afinco, as condições do mercado de trabalho, percebe que você não tem outra solução a não ser de um amparo das políticas sociais com a redução da jornada de trabalho, e também, mas aí você precisa de uma e a concessão de renda para os mais prejudicados. Para quem não tem renda, né? Aliás, eu falei de forma abrupta, de forma gradual, mas claramente incisiva, eu acho, né? Mas é isso mesmo. Agora, ninguém... No campo dos políticos, isso aí a gente ouve a partir de especialistas. Mas os políticos, especialmente os de esquerda, me parece que eles estão alienados em relação a essas questões, ô Beluso. Como é que você explica isso? Totalmente, porque, na verdade, eu acho, aliás, que realmente a esquerda precisaria de uma reciclagem e olhar o que está aí na frente. Eu não quero fazer merchandising aqui do livro. Não, pode fazer. Aqui você pode fazer, viu? Não tem menor problema. Eu escrevi um livro chamado A Escassez da Abundância Capitalista, que trata exatamente disso, a financiarização, as conexões entre a financiarização e o progresso tecnológico, e a perda de renda, a desigualdade, o empobrecimento. Na verdade, eu introduzi também a globalização e a formação das cadeias globais de valor. Sim. E procurei mostrar da maneira mais clara possível a articulação entre essas três questões, essas três dimensões do capitalismo de hoje. Veja o problema das cadeias globais. A crise na China desencadeou uma crise de oferta, né, de abastecimento, porque, na verdade, a indústria, a China é a fábrica do mundo hoje, né? Então, todos são muito dependentes. Ficou claro que a economia americana vai sofrer impactos, a economia brasileira vai sofrer impactos, a economia alemã vai sofrer impactos, né? E eu acho que as lideranças políticas do mundo inteiro estão meio desorientadas. Agora que elas começaram a perceber que precisa de uma ação muito forte para impedir que isso vire uma grande depressão. Mas eles ainda estão ralando na superfície, na minha opinião. Porque me parece está se armando aí uma situação de hiperliquidez e onde, na verdade, você não tem muita alternativa, né? Com essa massa de recursos. A Celeste Sintra, nossa produtora, acaba de me informar que, por exemplo, o Banco da Inglaterra anunciou agora um corte na taxa de juros de 0,75 para 0,25, professor. A questão que eu coloquei a respeito aí das críticas que começam a surgir, surpreendentemente, do arraial liberal a essa ortodoxia do Paulo Guedes e do Bolsonaro.
Você acha que pode funcionar aí essas vozes que começam a levantar críticas com relação à emenda constitucional 95? Não, eu acho sim que é muito importante a gente ter uma transitividade, uma relação com essas vozes, porque nós não podemos assumir, como eu vi no meu WhatsApp, um debate sobre se a Mônica de Boa. Nós devemos, na verdade, acolher todo mundo, que o problema não são as pessoas, são as ideias que elas defendem, são os projetos que elas fazem. Não interessa assim. Eu sei que há restrições, porque disse que ela fez isso, fez aquilo. Eu não vou ficar dando uma de promotor da Lava Jato, né? Já procurei a culpa das pessoas no passado. Eu quero que as ideias tenham hoje em dia, que são importantes para impedir que a população sofra. Porque se nós incorporarmos isso e expulsarmos essas ideias toscas e ridículas, aliás, é o seguinte, só um parênteses, um travessão que eu vou fazer aqui. Sim. Eu estava vendo ontem um programa da Globo News, eu faço isso todo dia para ver como é que o pensamento dominante, e eles repetem essas coisas, são as reformas. Isso é uma coisa de uma idiotice. Não, é um samba de uma nota só, né? Mas é de uma idiotice, porque não tem nenhuma análise, não tem nenhuma avaliação, eu tenho até um grande amigo que é da Globo, eu falei para ele, não é possível esse negócio. E a repetição. Não e nas reformas, eu não estou vendo. Essas reformas, na verdade, é uma maneira de você impedir a discussão real dos problemas. Você fica para que as reformas, isso é uma fantasia com o Bolsonaro, né? Então, é uma coisa idiota. O que a trabalhista fez? Só prejudicou. O que a reforma tributária que está sendo proposta está propondo melhorar a vida dos ricos. É isso que a proposta está fazendo. Até porque não é uma reforma, né? É uma vergonha, mas claro, eu também sou a favor de que você simplifique uma progressividade. Não falam, né? Não faz mais. A crise, reduzindo os impostos. A quem ele vai reduzir? Para as empresas. Ele já fez isso, não deu certo. Vai fazer de novo. É assim. Se eu tiver um movimento do lado, incorporando, inclusive, os a inconsistência. Eu estou liberais, porque quando eu olho aqui, você citou o Otaviano Canuto. O Otaviano Canuto me parece, ele tem uma origem heterodoxa, não é isso? Foi seu aluno. Foi quadro dirigente do governo Lula. E é ele que está falando, não podemos abrir mão do teto de gasto. Aliás, nos 13 anos dos governos aí do PT, o que a gente mais ouviu foi a apologia à austeridade fiscal também, não é? Essa ideia de fazer superávit primário elevadíssimo e outras coisitas mais. Então, me parece que é isso que enfraquece muito a capacidade da oposição nesse momento reagir à ortodoxia do Paulo Guedes, né? Aliás, quem começou a ortodoxia foi o governo Dilma com o Levi, né? Sem dúvida. Então, aí na verdade, nós temos um ponto, você tem um ponto. E eu falei isso no dia que ela chamou o Levi. Falei, agora você vai pegar o pugilista que está grog, que a economia estava desacelerando, vai levar para o córner e dar um murro na cabeça dele e ele desmaia. Você teve essa oportunidade de falar isso para Dilma? Você falou isso para Dilma diretamente? Não falei para Dilma, mas falei para o Lula. Para o Lula, né? Pois é, que me parece era o grande padrinho dessa guinada que foi dada com a ida do Levi para o Ministério da Fazenda. Eu sou muito amigo dele, falei com ele com a franqueza que... E qual foi a reação dele, hein? Ele falou que eu não devia falar isso, ficou bravo, não devia falar isso,
porque ele sabe que o Levi era incompatível com os programas do PT. Eu acho que a coisa é mais complicada. Tem dedo de outro, tem dedo do Palocci aí. Que o Levi trabalhou com o Palocci, se você se lembra. Sim, lógico. O secretário do Tesouro. Parece que a Luz ali cantou essa decisão do Lula e da Dilma. Não foi muito mais a questão política do que propriamente a economia? Não houve a ilusão ali que, na medida em que se cedesse o controle do Ministério da Fazenda a um liberal ortodoxo, a expressões se fosse não, mas o Lula que Trabuco para o Ministério da Fazenda, né? Sim, o presidente do Bradesco, né? O Trabuco é outra coisa. O Trabuco é um cara formado em filosofia, eu tenho boa relação com ele. Ele não é ele não quis porque ele não queria fazer o papel que queria atribuir. Mas indicou o Levi, não foi? Para se livrar do Levi. Né? Era o cara que você acha que é para se livrar do Levi? Mas o Levi fez. O Levi, do ponto de vista do Bradesco, ele foi um bom dirigente, não foi, não? Não é o que consta. Ah, mas se a gente olhar o balanço aí do Bradesco e dos outros bancos, me parece que a sua gestão foi absolutamente eficiente, né? Porque no meio da debacle da economia brasileira, os bancos respiraram bacana, né? Sim, mas isso é um caso clássico, né? Independe do Levi. Na verdade, isso é uma coisa estrutural, do papel dos bancos na crise, sobretudo na crise que o Brasil está sofrendo. Mas isso é uma coisa que a gente precisa discutir também com mais profundidade, como é que os bancos, na verdade, se locupletam até um determinado momento, até chegar o vírus chegar nos seus ativos. O vírus da inadimplência, você fala, não é? O vírus da crise financeira, né? Da crise de crédito. Porque eu estou dizendo aqui, vou dizer para você que eu acho que o grande risco nesse momento, e estou escrevendo para explicar como foi em 29, foi agora, recentemente em 2008, é quando isso chega no balanço dos bancos, quando ocorre uma crise de crédito. É uma contração do crédito, né, por conta da deterioração dos balanços, e aí a coisa fica preta. Né? Foi o que aconteceu em 2008, né? Exatamente, 2009 e 2008. Em 29 e 2008. As crises têm muita... Aliás, foi em 2007 e 2008, né? Que a coisa ficou preta, né? Eu vi um cara que escreveu um artigo na Folha, dizendo que é diferente. Olha só o que as pessoas dizem, que é diferente essa crise de agora, porque, na verdade, não está atingindo os bancos, está atingindo as empresas não financeiras que se endividaram. Mas se endividaram com quem? O Padre Eterno? Com quem? Chega num ponto, é nisso que chega num ponto o banqueiro também fica preocupado, né? Mas aí entra o Estado, Beluso. O Estado entra e de alguma maneira dá um jeitinho, né? Não foi isso que aconteceu? Sim, mas, então, esse é que é o problema. Porque em 29 o Estado entrou no Roosevelt e na Alemanha, entrou de uma maneira assim, decisiva para encerrar, para, na verdade, administrar a crise, mas eles fizeram reformas bancárias. Agora não, você salva os bancos e deixa a coisa do jeito que está. A lei lá que foi criada em 2009, 2010, para melhorar a gestão do sistema bancário, não foi aplicada, né? Então eles continuaram mandando bala. Só que em 29 não. O Glass-Steagall Act impedia que os bancos entrassem no financiamento de posições no mercado de capitais, na Bolsa. Mas era um outro mercado, né? Havia a segmentação, né, do... Segmento, isso. Acabou, né? Acabou. Quem acabou com isso? O seu Clinton. Quem deu o golpe de morte nesse sistema foi o Clinton, em 99.
né? Acabou com tudo e soltou o bicho. Então vamos mandar bala, para ser claro e simples. Eles começaram a entrar em tudo, né? E financiar recompra de ações, por exemplo. A taxa de juros caiu, porque a liquidez criada pelo quantitativismo, pela salvação não é tão grande, a taxa de juros caiu, o nível da economia, o crescimento foi baixo, né? Você tem esse negócio da estagnação secular ou semi-estagnação, os caras começaram a tomar empréstimo barato para comprar suas próprias ações e pagar dividendos. Isso. Essa é a lógica. É a dureza. Agora, voltando ao nosso caso, Beluso, como é que você está vendo aí a forma como, por exemplo, o governo tem enfrentado essa alta do dólar? A gente está usando as reservas. Alega-se que essas reservas são muito elevadas, a sua manutenção tem um custo fiscal muito grande, isso justifica para muitos uma mudança aí relativa na política do Banco Central, substituindo a venda de swaps por venda direta de dólares. O problema é que isso tem um limite, não é? Não, sem dúvida. O que me preocupa é que o uso continuado e recorrente às reservas para você conter o dólar, isso, na verdade, pode certamente produzir um aumento da desconfiança. Eu me lembro muito bem da crise de 99. Você se lembra dela? Sim, lógico. Lembra da crise de 99? Final de 98, não é? Início de 99, né? Segundo semestre de 98, né? Aquelas reservas vigorosas do Gustavo Franco, acho que eram 78 bilhões, foram embora rapidamente, né? Isso, ainda bem que você sabe os números direitinho. Não, mas eu me engano a beça também, viu? Hã? Eu também me engano. Eu falei de 78 aqui de cabeça, não tenho lá. Mas era alguma coisa... 80 bi, né? Era 70 e poucos bilhões. Mas, enfim, você se lembra que diante daquela desconfiança que surgiu em relação ao desempenho da economia brasileira, ao déficit em conta corrente, etc., saía, era assim, aos montões, muito parecido com o que está sendo agora. O equilíbrio fiscal, eles vão parar de sair. Bobagem, isso é uma ignorância profunda. Por que os caras estão saindo? Porque a taxa de juros do Brasil caiu e com a queda da taxa de juros, a desvalorização do real, terminou com a vantagem do carry trade, ou seja, da arbitragem com juro e câmbio aqui, que é o que dava dinheiro para eles, ou entrava investimento direto. Investimento direto só para comprar empresas já existentes. Isso. Então, é um fenômeno puramente financeiro e patrimonial. Carry trade é essa história de empresas articuladas internacionalmente, pegam dinheiro lá fora a custo baixo e aplica aqui dentro com alta rentabilidade por conta da taxa de juros, né? Nesse tempo em que o real estava valorizado, portanto, estava muito próximo do dólar, e a taxa de juros estava muito alta, a taxa de juros em dólar era muito alta, certo? Isso. A taxa de juros era muito alta em dólar, porque o real estava muito próximo do dólar. Então, não é que toda a taxa de juros, todo o yield fosse igual a uma taxa de juros, era muito próximo disso. Então, valia muito a pena você especular na moeda reserva. Você estava ganhando um diferencial de rendimento na moeda reserva, na moeda que é a moeda verdadeira. Agora o pessoal está saindo porque a taxa de juros está muito baixa e o real está se desvalorizando. E não vale a pena. O pessoal está se mandando. A atratividade deixou de existir, né? Isso. Então o pessoal está saindo, e mais porque como as taxas de juros lá, apesar de muito baixas, a valorização, veja a valorização dos ativos dos treasuries, do título do governo de 10 anos. É uma valorização brutal. O rendimento é baixo, porque respeita essa regra inexpugnável
do rendimento baixo, a valorização do ativo. Mas a riqueza do fundo ou da instituição qualquer, ou do indivíduo, a riqueza dele, medida em dólares, está aumentando. O rendimento é baixo. Essa é a contradição. O pessoal fica, mas o rendimento é baixo. Não, mas a riqueza está aumentando. Então o cara está ficando mais rico. É claro que ele não pode realizar, tem que tentar realizar aquilo, dá o que aconteceu na Bolsa. Ele tenta realizar se o conjunto... As cotações desabam, né? Isso, mas é o que... Aí é preciso entender essa porcaria desse capitalismo financeiro. Senão o cara fica dizendo banalidades e bobagens. Beluso, eu ficaria aqui conversando com você muito mais tempo, mas eu tenho aqui uma outra entrevista e tem um relógio aqui na minha frente e a dona Celeste, a produtora, que ela me patrulha aqui e chegou a hora de encerrar o nosso papo. A continuidade vai ficar para outro momento, tá? Mas de qualquer maneira eu te agradeço muito aí mais essa contribuição ao nosso programa aqui, ao entendimento dos nossos ouvintes, da nossa equipe de trabalho com relação à nossa crise econômica. Muito obrigado. Forte abraço para você. Um abraço. Conversamos aqui com o professor Luiz Gonzaga Beluso, professor de Economia da Universidade de Campinas, e vamos agora a um rápido intervalo. Voltaremos em seguida. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre, na reta final. E vamos agora conversar com o Gustavo Miranda, que é coordenador geral do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, o CEP, a propósito da paralisação do setor de educação no próximo dia 18, no âmbito aí, no contexto do Dia Nacional de Luta, que nós esperamos venha a ser um Dia Nacional de Luta de toda a classe trabalhadora. Gustavo Miranda, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Gustavo, como é que foi a plenária lá no IFIX de preparação aí do 18 de março? Foi uma plenária bastante representativa, né? Mais de 80 entidades estão participando, né, desse fórum de convocação dessa greve nacional, que a princípio era da educação e, como você mesmo falou, agora se transformou numa greve nacional que incorpora a classe trabalhadora como um todo. E você acha que muitas categorias terão condições de fazer a greve indo além de meramente manifestações? Olha, pensando aqui o estado do Rio de Janeiro, que é onde eu tenho mais informes, a educação está bem mobilizada. E quando a gente fala que a educação está mobilizada, nós estamos falando de um setor que é gigantesco. Você tem uma ideia, a rede estadual, a rede municipal e mais 24 redes municipais pelo estado já greve e vão ter outras, porque as assembleias estão acontecendo. A justiça, que é uma categoria bastante mobilizada e grande, com presença em todo o estado, também está em greve. A informação que eu tenho é que os petroleiros também vão tirar greve. Daí já se pode ver que várias categorias de peso, né, vão estar participando desse processo em paralisação. Outras tantas categorias vão estar convocando as suas bases, né, as direções vão estar convocando as suas bases para participar e se somar
É o dia 18, a partir das 16 horas na Candelária. E com relação ao setor de transportes, tem alguma informação da turma lá, por exemplo, do sindicato de motoristas ou da turma ferroviária? Bem, a greve do dia 18, ela se diferencia da greve do dia 15 de maio do ano passado, que foi uma greve que a gente botou 300 mil ali na Candelária. Porque, diferentemente da Previdência, o mote desse ano é a defesa do piso nacional, em defesa do Fundeb, contra a reforma administrativa, né, do Paulo Guedes. Obviamente soma também a questão da democracia, né, que é um tema que está recorrente, está todo mundo debatendo esses ataques do governo Bolsonaro à democracia. Isso faz com que nessa greve geral o serviço público esteja mais mobilizado que os setores do serviço privado. É razoável que isso ocorra porque a reforma administrativa ataca a estabilidade, propõe diminuição do salário com diminuição de carga horária. Então, a gente está jogando muito peso no serviço público, que é bem numeroso no estado do Rio de Janeiro, nos âmbitos federal, estadual e municipal. Sim. Agora, na plenária, houve alguma discussão a respeito da posição do movimento e das entidades com relação ao próximo domingo? Porque a turma do Bolsonaro está convocando aí uma manifestação. Houve alguma orientação com relação ao dia 15? Não, a princípio o foco é o dia 18. 18 que é fundamental. Eu acho assim, por exemplo, a gente está rodando, por exemplo, nós da educação, estamos indo nas escolas, né? E o que eu estou vendo é que as pessoas também não estão falando do dia 15. E a gente sabe que parte da base bolsonarista também está nas escolas, estão em todos os lugares. Lógico. Está bem fraco a convocação, e posso dizer, inclusive, que o clima de recepção do sindicato para receber, né, a mensagem do dia 18, a importância do 18, está sendo bem receptivo. Portanto, né, o objetivo mesmo é fazer um dia 18 que de fato faça diferença e alavanque o movimento social e estimule outras categorias, né, a se somar e, quem sabe, constituir um outro ato tão grande quanto mais à frente, entendeu? Não há dúvida que o foco é o dia 18. É porque, com relação a esse dia 15, eu me recordei que houve aquele episódio que o Collor também, em determinado momento, fez uma convocação. Se não me engano, ele convocou todos a vestirem verde e amarelo ou branco, não sei. E, na verdade, a oposição naquele momento teve um senso de oportunidade tremenda e a ideia foi que todos fossem para a rua de preto, né? E funcionou muito bem, porque não foi propriamente um movimento organizado, mas espontaneamente, naquele domingo lá de 1992, se a minha memória não falha, foi surpreendente o número de pessoas que simplesmente foram às ruas, foram às padarias, às feiras, todo mundo vestido de preto. Aquilo teve um impacto tremendo, né? Veja bem, eu também vi convocações desse tipo. Agora, não há uma orientação, né, daqueles que estão organizando o dia 18... para esse sentido, né? No sentido, uma orientação para as categorias. Você veja, é uma greve nacional do serviço público. Então, quando a gente do sindicato se posiciona, não se posiciona enquanto pessoa física. Se posiciona enquanto sindicato. Por exemplo, não vai ter nenhuma chamada no site do sindicato além do dia 18. Né? Então, essa seria a perspectiva. Não há uma orientação do movimento para isso, mas, de fato, há um movimento, vamos dizer assim, de bases, com alguns parlamentares. Eu vou citar aqui o Lindbergh, ele chamou, eu vi o vídeo do Lindbergh, ele chamou... ele está convocando para dia 15, todo mundo vestir preto? Exatamente, eu vi uma manifestação dele nesse sentido. Mas veja, são manifestações que, como qualquer pessoa, seja parlamentar ou não, ex-parlamentar ou não, né, propõem para a sociedade se revoltar com esse governo. Agora, não é uma orientação do movimento. O movimento está preocupado em fazer o dia 18 muito forte, né? Maior, inclusive, para o dia 15. Eu acho que esse é o principal desafio da gente, o que convocar pessoas para o dia 15, para encher o dia 15 e ir, né, naquele momento, transformar o dia 15 numa virada contra o governo. Né? Essa não é a perspectiva nesse momento. Agora, você se referiu à rede estadual e municipal de educação pública, cuja representação é do CEP, e você mencionou, inclusive, as assembleias de base. Elas já foram realizadas no conjunto das categorias, tanto no professorado estadual como no professorado municipal?
Então, do ponto de vista da educação básica, eu posso dizer que já foram realizadas 25 assembleias. Dessas 25 assembleias, todas elas deflagraram greve de 18. Essa semana está acontecendo, e esse dado ele está desatualizado, ele é de ontem. Então, Sim. E as assembleias ocorrem realmente de quarta, quinta e sexta, que não ocorrem as assembleias. Hoje vai estar a assembleia, quinta vai ter. As assembleias são por região, referente Elas são às das zonas? municipais, por exemplo. O que nós estamos falando é o seguinte: Cachoeira de Macacu deflagrou greve, então a rede Certo. municipal de Cachoeira de Macacu deflagra greve. Sim. Duque de Caxias deflagrou greve. São João de Meriti se incorpora, além das maiores redes, que é a rede estadual e a rede municipal, que vão fazer paralisação, atos, né, assembleia no clube municipal, e a rede municipal vai fazer uma assembleia em frente à prefeitura. As assembleias aqui da rede municipal e estadual estão previstas para quando? No dia 18, a rede estadual, às 10 horas da manhã. No próprio dia 18, ótimo. No próprio dia 18, e no caso da rede estadual, tem uma data que é importante, porque vai estar sendo votado, né, os vetos do governador na Alerj. Então, se unifica o funcionalismo público na Alerj a partir por volta das 14 horas e depois vai para o ato geral às 16 horas. Excelente. Isso Como? Excelente, vai ser uma oportunidade de pressionar, inclusive, lá a Alerj. A gente está esperando milhares de trabalhadores de educação, porque esse veto principal questão vai ser discutida é o reajuste anual dos servidores de maneira geral. E a rede municipal, nesse momento das 14 horas, vai estar iniciando a sua assembleia em frente a prefeituras. Pressionar o Crivella aí contra essa irresponsabilidade que é o governo dele, né? Ah, não há dúvida. Isso vai ser muito importante, viu, Gustavo? E a gente espera aí. Vocês vão gravar algum spot para veiculação do Dia Nacional de Luta por rádios, por exemplo? Eu te pergunto pelo seguinte: vocês gravando, mandem para a gente que a gente passa a veicular aqui também. Não, com absoluta certeza. A gente vai estar, né, mobilizando a categoria, já tem um material, né, online, que é o material que circula primeiro, mas a gente vai ter divulgação, sim, de áudio. Legal. Gustavo Miranda, muito obrigado pela tua entrevista. A gente daí o spot do CEP, porque me parece que será fundamental a gente fortalecer aí a convocação para o dia 18. Forte abraço para você. Um forte abraço, o CEP agradece mais uma vez, né, essa trincheira aí da luta dos trabalhadores, que é o programa Faixa Livre. Legal, Gustavo. Abração para você. Conversamos aqui com Gustavo Miranda, coordenador geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. E nosso programa vai se encaminhando para o seu final. O Gabriel de Braz de Pina pergunta aqui: como podemos acreditar em livre mercado e nas bolsas, onde um dia há prejuízo e no outro um lucro astronômico? Onde há coerência dos liberais? Ô, Gabriel, total coerência. Eles adoram esse livre jogo da especulação, não é isso? Bem, e eu anuncio que no próximo dia 13... vai ocorrer um debate muito interessante. Fundamentalismos econômico, sociopolítico, religioso e cultural. Vai ser um encontro a partir das 17 horas, lá no auditório do Sindi Saúde, lá na Cinelândia, na Praça Floriano, número 51. E esse evento vai contar com as presenças do Frei Beto, do pastor Hermes Fernandes, do Ivanir dos Santos, que é babalorixá, o José Barbosa Júnior, a Manu da Cuíca e o vereador Raimon, e eu mesmo fui convidado e estarei lá também presente, contribuindo aí nessa discussão a respeito dos fundamentalismos. Então, anotem aí, sexta-feira, dia 13, a partir das 17 horas, lá na Praça Floriano, número 51, na Cinelândia. E nós vamos encerrando aqui o nosso programa. Eu agradeço a audiência que vocês nos deram. E amanhã tem mais. A partir das 8 horas da manhã a gente se reencontra aqui mesmo, na Rádio Bandeirantes, AM 1360, em mais uma edição do nosso programa Faixa Livre. Tenham um bom dia e até amanhã. Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado.